E aí? Olá pessoal, tudo bem? Bom, então, como prometido, a aulinha aí sobre genitive case, que chama-se caso possessivo. Esta aula, digamos assim, está sendo resumida aqui para facilitar o aprendizado de vocês sobre esse método de expressar, digamos assim, posse, né, em inglês. Chamamos de genitive case ou possessive form, que traduz como forma possessiva, certo? Então vamos lá, começando, né, bem do início mesmo, para ter assim uma ideia bem clara do que é o genitive case. Primeiro, serve para indicar posse, substitui o of da oração. E o que é esse of? Na realidade, o of significa de, né? De. Olha o exemplo. The car of Peter was robbed. The car of Peter was robbed. Quer dizer, o carro de Peter foi roubado. Aí você usando a forma possessiva ou genitive case, como tem aí, vai ficar Peter's car was robbed. Peter's car was robbed. Vamos para cá. The car of Peter. Observe. The car of Peter was robbed. A forma possessiva vai ser formada aqui. Então, como? Primeiro vem o dono, o possuidor, quem possui o carro. Depois vem o que é possuído, o objeto que pertence ao possuidor, né? Digamos assim. Então, o possuidor vem para cá, coloca esse apóstrofo yes, que é fundamental. Não pode esquecer do apóstrofo yes. Ele é quem vai indicar posse, ele que vai significar o de, ele é que vai substituir esse of. Então, depois vem só a palavrinha, que é o substantivo. Não vem esse the car, somente carro. Não vem o carro, somente carro, que é o objeto. Vem só o objeto, não vem o artigo. Então isso aqui sai. Vem somente o objeto, que vem antes do of. Então vai ficar aqui depois do apóstrofo e s. O que é um apóstrofo? É essa vírgulazinha em cima que serve para abreviação. Em inglês serve para, também em português, para abreviar muitas coisas, né? E serve aí também para o caso possessivo ou genitive case. Então, Peter's car quer dizer o carro de Peter. Ficou o contrário, né? O carro de Peter, como tem nessa frase, e aqui fica Peter's car, ou seja, o carro vem depois, Peter vem primeiro, que é o possuidor. O possuidor vem seguido, vem acompanhado de apóstrofo e s, que vai significar de. E o objeto vem depois, ou seja, carro de Peter. Was robbed, que ele está dizendo assim, foi roubado, né? O verbo to be no passado, eu acho que vocês já viram, não sei. Então, was robbed, foi roubado. Então, está aí a forma do genitive case. Aí, bem nesse exemplo, bastante claro. Como regra geral, né? Do genitive case, como eu já falei, é acrescentar esse apóstrofo e s. Então, regra geral é isso aqui, tá? Apóstrofo s na palavra. Aos substantivos que não terminem em s. Detalhe, você só coloca apóstrofo e s se o substantivo não tiver s, porque precisa ver que tem palavras em inglês que tem s. Então, nesse caso, vai ser diferente a regra. Então, a regra geral é essa: acrescentar apóstrofo e s aos substantivos que não terminam em s. Certo? Então, aqui eu coloquei Jane's flat is big. O apartamento de Jane é grande. Jane's flat is big. O apartamento de Jane é grande. Certo? Aqui o né? Jane, termina em e, não tem s. Termina em e. Então você coloca apóstrofo e s, aqui vai significar de Jane. Claro, muita gente confunde isso aqui com o verbo to be. Se você assim, Jane é bonita, Jane is beautiful, eu também fica assim, a abreviação de is fica Jane is, fica Jane's.
Janes é abreviação de Jane is, então fica Janes, mas não tem nada a ver com isso aqui. Jane's beautiful é uma coisa, agora Jane's flat, né? Jane é flat, não tem nem sentido, né? Jane é um apartamento, é grande, não, o verbo está aqui, ó, o verbo está aqui, então isso aqui é o sujeito, então se isso aqui é o sujeito, então não pode ter um verbo no sujeito, isso aqui é um sujeito, o apartamento de Jane, ou o flat de Jane, que flat é uma palavra que foi aportuguesada, né? Como um apartamentozinho pequenininho, chama de flat, que em inglês é flat, aí em português também colocaram flat, né? Imitando sempre, né? O inglês. Então, Jane's flat is big, o apartamento de Jane é grande. Então, se terminar em S, no caso, se o substantivo terminar em S, você vai acrescentar apenas o apóstrofe. Então, apenas o apóstrofe é que vai ser colocado no S. Porque já tem S, não vai colocar apóstrofe e outro S. A não ser em casos especiais que vocês vão ver na frente. Então, se terminar em S, acrescenta-se apenas apóstrofe. Se terminar em S, acrescenta-se apenas apóstrofe. Não esqueça isso. E o apóstrofe é exatamente essa vírgulazinha, essa vírgula, né, em cima, né? Então, olha aqui. The bird's wings. Está dizendo que as asas dos pássaros. Aí é o seguinte. Quando termina em S, normalmente, em inglês, é um plural, assim como em português. Mas também, quando termina em S, muitas vezes não é plural. Tem palavras em inglês que terminam em S. Assim como tem em português também. Lápis, ônibus, tudo termina em S. Né? Os ônibus, os lápis. Você diz os lápises, os ônibuses. Não, então em português tem umas regrinhas também para plural, né? E em inglês tem uma regrinha também para essa forma possessiva. Se terminar em S, no caso de plural, os pássaros, então coloca só apóstrofo. Então, as asas dos pássaros. Aí se fosse isso aqui na forma normal, seria the wings of the birds. The wings of the birds. Então ficou the birds wings. Aí ele diz assim, mas não disse que não colocava o the? Só coloca isso aqui? Não, nada disso. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Olha, the car of Peter was robbed. Aí foi o que você fez. Peter veio para cá, não tem D não. Já não tem aqui, imagina aqui. Agora, o objeto que vem para cá é que vem sem um D. Entendeu? Então tá aqui, ó. Wings, não tem um D. Agora, se fosse voltar a outra forma, seria the wings of the birds. The wings of the birds. Aí seria as asas dos pássaros, certo? Seguindo essa regra, né? Já vi isso aqui, isso aqui. Agora vamos aqui a alguns casos especiais, que existem alguns casos especiais, certo? Dessa forma possessiva, assim como existe em várias partes da gramática, em inglês, em português, casos especiais. Esse aqui é o seguinte: plural sem S e nomes próprios com S, acrescenta-se o apóstrofo e o S. Olha a diferença. Eu disse que o plural normal com S, você acrescenta somente apóstrofe. Agora, se o plural digamos assim, se o plural não tiver o S, né? Porque tem palavras plural que não terminam S, como children, men, etc. E for nome próprio que terminar em S, acrescenta apóstrofe e S. Lembre bem, substantivo terminado em S, se for plural, acrescenta só o apóstrofe, depois o possuidor. Então, se ele terminar se ele não terminar em S, o plural não terminar em S, é o caso de children, quer dizer, crianças, não termina em S, então você coloca apóstrofe e S, mesmo estando no plural. Porque a regra geral é o quê? É que se terminar em S, no caso assim do plural, coloca só apóstrofo. Mas se o plural não tem S, então coloca apóstrofo e S como qualquer palavra normalmente. Agora, se for nome próprio que termina em S, como Carlos, como Cris, etc., então acrescenta-se também o apóstrofo e S. Olha só. Those men's umbrellas are broken. Ou seja, aquelas sombrinhas dos homens
estão quebradas. Aquelas sombrinhas dos homens estão quebradas. Então, man é o plural de man, que é M-A-N, e man, M-A-N é o plural. Man é homem, man é homens. Então, como ele não termina em S, coloca apóstrofe e S, né? Primeiro vem sombrinhas dos homens, então depois vem possuidor. Aqui também, né? Primeiro o possuidor, que é Cris, depois a coisa possuída, né? Então, Cris tem o quê? Tem um vestido. Então, o vestido de Cris é novo. O vestido de Cris é novo. Se eu fosse colocar essa frase na forma por extenso, digamos assim, a forma detalhada, né? sem ser abreviada, seria The dress of Chris. The dress of Chris is new. The dress of Chris is new. Seria desse jeito. Mas como eu usei a forma possessiva, primeiro vem Chris, com apóstrofo e S, porque termina em S aqui, é nome de pessoa. Chris, né? Chris. E depois dress. Is new. O vestido de Chris é novo. Certo? Então, bem claro aí, né? Como é essa regrinha aí desse caso especial aí, né? Dessa forma. Agora vamos para esse outro caso especial. Nomes bíblicos, históricos ou clássicos, terminados em S, acrescenta-se apenas apóstrofo, certo? Porque foi dito aí que nome próprio, que termina em S, você acrescenta apóstrofo e S. Agora, se for nome bíblico, for nome histórico, nome clássico, terminado em S, acrescenta-se apenas o apóstrofo. Aí volta a regrinha normal do substantivo no plural. Então, Jesus' sandals were brown. Jesus' sandals were brown. Quer dizer, sandálias de Jesus eram marrons. Então, veja bem, se eu fosse colocar isso aqui na outra forma, seria The sandals of Jesus were brown. As sandálias de Jesus eram marrons. E aqui, Jesus' sandals were brown, quer dizer, as sandálias de Jesus eram marrons. Observe que nome bíblico aqui de Jesus, então você colocou somente o apóstolo, mesmo terminado em S, colocou somente o apóstolo, porque a regrinha diz que substantivo terminado em S, se for substantivo no plural, que termina em S, coloca só apóstolo, a não ser que seja um nome de pessoa com S, coloca apóstolo e S. Mas, se for nome bíblico, então coloca só o apóstolo, coloca como se fosse um substantivo comum no plural. Então, Jesus' sandals, sandálias de Jesus, were brown, eram marrons. Sócrates, nome histórico, né? Também. Socrates' principles were followed by lots of people. Então, os princípios de Sócrates foram seguidos por muitas pessoas. Então, olha só, no caso tem principles, Sócrates principles, princípios de Sócrates. Primeiro Sócrates, que é o possuidor, depois a coisa possuída, que é princípios, e o resto da frase, o verbo e o resto da frase. Foram seguidas por muitas pessoas. Aqui eu coloquei só apóstolo porque se trata de um nome histórico, Sócrates. Mesmo terminado em S, mesmo sendo nome de pessoa, não tem apóstolo e S. Ele está seguindo a regra geral do substantivo comum no plural, que é colocar somente apóstrofe quando termina em S. Certo? Então, bem claro essa informação aí para não ter dúvida também. Vamos estudando aí, né? Sempre, depois dê uma ouvida novamente, assistida novamente nesse vídeo, para ficar bem claro, entender bastante aí o que é a forma possessiva, né? Como são esses casos especiais. Quando há dois ou mais possuidores, acrescenta-se apóstrofo e S somente no último possuidor. Então, se o possuidor for duas pessoas ou mais, só coloca apóstrofo e S no possuidor. Veja bem, apóstrofo e S se eles não terminarem em S, né? Então, Paul and Sally's home was burned. Paul and Sally's home was burned. É como se fosse assim, a casa de Paul e Sally estava em chamas. Então, a casa de Paul e Sally estava em chamas. Então, veja bem,
Nesse caso, eu tenho duas pessoas. Eu não vou colocar nesse e nesse. Só coloca no último. Só coloca no último. Certo? Vai ter outra coisa aí também que vocês vão ver que acrescenta nos dois. Certo? Mas por quê? A casa era de quem? Não era de Paul e de Sally? Se a casa é de Paul e de Sally, casa de Paul e de Sally, quer dizer, duas ou mais possuidores possuem a mesma coisa, a casa era dos dois, a casa pertencia aos dois, então é em comum. Então a casa pertencia aos dois. Quando o objeto aqui pertence aos dois ou mais, só vai ter o posse S no último possuidor, porque a casa é de quem? De Paul e Sally. Então só coloca a posse S no último, porque a casa é dos dois, certo? Agora, quando forem pertences distintos de possuidores, pertences distintos, né, de possuidores diferentes, ou seja, coisas distintas e possuidores diferentes, acrescenta-se a posse S em cada um. Olha, Mr. Brown's and Mr. White's wives are beautiful. Mr. Brown's and Mr. White's wives are beautiful. Ou seja, as esposas do Sr. White e do Sr. Brown são bonitas. As esposas do Sr. White, né, tá aqui, e do Sr. Brown são bonitas. Então veja bem, primeiro possuidor. Quem possui? As esposas, dizendo assim, né? Parece até que eles são donos dela. Mas estou falando assim, diz assim, a mulher de fulano, o marido de fulano. É um modo de dizer, né? Não que seja posse de ninguém, mas digamos na maneira de dizer, é o marido de, a esposa de. Então, a quem pertence as esposas? Ao Sr. Brown e ao Sr. White. As esposas, são duas esposas, uma para cada um, não é uma esposa de uma só. Se fosse os dois para uma esposa só, né, pelo menos aqui eu não lembro no Brasil existir isso não, né, mas os dois de uma só, aí seria o oposto, é somente do possuidor. Mas aqui no Brasil, que eu saiba, né, só tem esposa para uma pessoa, né, como tem marido também para uma pessoa. Não existe a história aqui de pelo menos de dois, pelo que eu saiba não, né. Então, são bonitas. Então, usei aí, quando for possuidores diferentes, para as coisas, objetos diferentes, que se trata aí, no caso, não é objeto, mas objeto da oração, né? Então, coloca nos dois. Quando for uma casa só, por exemplo, um objeto só, para duas ou mais pessoas, coloca somente no último possuidor, ok? Esse outro caso especial, que você está vendo aí, né? Esses casos especiais que ocorrem também com os possessivos, é que para lugares, né, edifícios, etc., relacionados ao possuidor, acrescenta-se apenas a posse S, omitindo-se o substantivo. Isso aqui é uma regra muito importante, que é muito usada na forma possessiva, certo? É que quando for lugares, edifícios, né, no caso, edifícios relacionados ao possuidor, somente quem recebe a posse S, certo? Ali, recebe a posse S, mas não precisa colocar o substantivo, ou seja, a coisa possuída. O que é que possui? Somente o possuidor. Então veja bem, Sarah goes to her grandmother's every weekend. Sarah goes to her grandmother's every weekend. Não precisa colocar house, já está subentendido. Então veja bem, Sarah vai para casa da avó todo final de semana. Sarah vai para casa da avó toda semana. Em inglês não precisa você colocar, nesse caso, a forma possessiva, o objeto. Então fica Sarah goes to her grandmother's every weekend. Não precisa colocar house, porque fica subentendido já, então o substantivo ele se omite, né? Vai para casa da avó. Fica só Sarah goes to her grandmother's every weekend. Então, I'm going to my girlfriend's. I'm going to my girlfriend's. Ele quer dizer o seguinte, I'm going to my girlfriend's house. Ele quer dizer que está indo para a casa da namorada dele. Então, eu estou indo para a casa da minha namorada. Eu estou indo para a casa da minha namorada. Então, como se usou a forma possessiva? Então, utilizando o edifício, né, no caso, prédio, edifício, lugares, né, edificado, lugar físico. Então, não coloca esse lugar. Coloca somente o apóstrofo.
I'm going to my girlfriend's. Eu estou indo para casa da minha namorada, mas não precisa colocar a casa. Em português você traduz, né? Eu estou indo para a casa da namorada, mas já sabe, você diz só isso. I'm going to my grandmother's. Um exemplo. Hey John, where are you going? Ou seja, oi John, quando é que você vai? Aí diz assim, I'm going to my grandmother's. Aliás, I'm going to my girlfriend's. I'm going to my girlfriend's. Ou seja, eu estou indo para a casa da minha namorada. Já subentende que é casa. I'm going to my girlfriend's. Eu li gramado, parece, né? Foi estar por isso aqui. Mas I'm going to my girlfriend's. Eu estou indo para a casa da namorada. Não precisa colocar house, mas pode colocar também. I'm going to my grandmother's house. Pode colocar também, mas é mais fácil. Grandmother não, girlfriend. Só diga isso aqui. I'm going to my girlfriend's house. Pode colocar, mas basta colocar isso. I'm going to my girlfriend's. Estou indo para a casa da minha namorada, certo? E para encerrar essa parte aqui, né, com outro caso especial da possessive form, genitive case, tem certas expressões de tempo, peso ou espaço, né, que acrescenta-se apóstrofo S ou somente apóstrofo para substantivos terminados em S. Isso aí é também só para colocar, né, é claro que você não vai decorar tudo uma vez só, mas só para, digamos assim, vocês aprenderem melhor, né, sobre esse uso do genitive case. Então veja lá. 2 months journey. 2 months journey. Esse aqui, certo? Termina em S. Então você colocou somente o apóstrofo. Uma viagem de 2 meses, normalmente. Tá vendo aí? 2 months journey. Normalmente colocou o apóstrofo S. Certo? Então, the pig's weight is 70. The pig's weight is 70 kg. Então, o peso do porco é 70 kg. O porco pesa 70 kg. Então, você colocou o apóstrofo S, normalmente também. E aqui, the kitchen's size is enough. Ou seja, o tamanho da cozinha é enorme. The kitchen's size is enough. Então, colocou também, o tamanho da cozinha é enorme. Quer dizer, uma regra geral, né? A regra geral que colocou aqui, recebe expressões de tempo, peso ou espaço, acrescenta-se apóstrofo S ou apóstrofo para os substantivos terminados em S. Mas, veja bem, esse aqui terminou em S, colocou apóstrofo. Esse aqui, olha, coloquei apóstrofo S normalmente, mas se tivesse o S, né, você colocaria somente o apóstrofo, igual esse aqui. Esse aqui é lugar, o tamanho da cozinha, certo? Então coloca apóstrofo S, porque também ele não termina em S, né? Tá normal. Então veja que aqui não mudou nada praticamente, né? Não mudou nada. Bom, gente, essa aula, todas as aulas eu preparo direitinho, de jeito, faço direitinho. Essa aí eu não digitei, essa eu peguei aí do SlideShare, né? Quem quiser consultar esse mesmo site aí, tá no SlideShare, Google SlideShare. Aí você bota Genitive Case, vai encontrar essa aula, não somente os slides, não as explicações oralmente, só os slides. Eu peguei de lá, porque foi muito rápido, não deu tempo eu digitar tudo isso aí, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou enviar depois uma atividade sobre essa matéria, tá? Vou enviar, eu acho que amanhã só. Tá bom? Eu envio aí para a turma uma atividade para vocês enviarem para mim. Até eu digo o dia. Quando eu mandar a atividade, eu digo o dia para vocês enviarem para mim. Tá bom, gente? Então, valeu. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas então, horário que for. Até a próxima na aula, se Deus quiser.